Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Quando eu escutei há mais de um mês que Wesley Teixeira seria candidato pelo PSOL a uma vaga de vereador em Duque de Caxias, eu fiquei bem entusiasmado. Primeiro porque eu conheço ele à distância e sei da inteligência, do carisma dele e do compromisso que ele tem de vida mesmo. E outra razão é que é o tipo de quadro que a esquerda fala há tanto tempo que está fazendo falta nos cargos eletivos, né? Ele é jovem, ele é negro, ele é evangélico e, como muitos jovens do movimento negro, ele vem da construção de cursinhos populares no seu território e uma relação muito próxima com os problemas sociais de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense, especificamente. E aí eu tomei um susto ontem, acho que eu e muita gente, a gente tomou um susto quando viu que o partido dele estava ameaçando caçar a candidatura do Wesley por conta de uma doação que ele recebeu do Armínio Fraga, economista, ex-presidente do Banco Central na gestão do Fernando Henrique Cardoso, um economista muito ligado ao mercado financeiro e aos tucanos, naturalmente. E aí a polêmica estava armada. E eu quis escutar o Wesley hoje. Uma porque eu acho super importante que a gente dê voz para o candidato. E outra porque esse caso ele acaba explicitando uma série de assuntos cruciais para o nosso país hoje que estão muito representados nesse dilema que o partido abriu. Que tem a ver com a tolerância ou não da esquerda com essas doações, tem a ver ou não com o racismo, com o fato dele ter sido um candidato negro que está sofrendo ataques muito mais ferozes do que candidatos de esquerda brancos que receberam doações semelhantes em outras eleições. Tem a ver com a visão dele de socialismo, tem a ver com a Baixada Fluminense profundamente. Acho que deu relevo também, trouxe uma atenção nacional para um território que eu acho muito importante de ser entendido como o laboratório original de um tipo de milicianismo que contamina a política, que só agora a gente está vendo chegar no Planalto, mas já é uma realidade instalada há mais tempo em Duque de Caxias. E como essa distopia colocada lá também é um território e um laboratório muito fundamental para uma outra utopia que parte justamente da periferia e de jovens como ele. Então é uma conversa muito interessante, muito rica, a gente esclarece um pouco desse episódio, ele dá a sua opinião sobre muito disso que eu coloquei aqui. Então, sem mais delongas, o Wesley, que além de espaço aqui, tem confessadamente todo o meu apoio para uma das vagas na Câmara de Duque de Caxias. Então, com vocês, Wesley Teixeira. Pronto, agora tá melhor, né? Tá ótimo, assim. Tá ótimo. E aí, Wesley? Me conta o que tá acontecendo, Então, cara. Eu não tenho nenhuma pergunta muito objetiva para você. Eu acho que é mais para a gente esclarecer um pouco a história, você me contar um pouco a cronologia e as suas decisões aí que você tomou e o que você imagina que vai acontecer de agora em diante, por conta dessa doação e da pressão que você está sofrendo do seu partido. então vamos lá. Eu tô sob muita pressão, óbvio, mas meu coração está em paz por causa da decisão que eu tomei e que foi baseada também na paz da multidão dos conselheiros, aqueles que estavam no meu entorno, principalmente na construção da candidatura aqui em Caxias, mas também na luta do movimento negro, na luta dos direitos humanos. É claro que eu ainda estou muito triste porque essa decisão significou um rompimento com uma organização política que eu construía há 6 anos, da qual eu aprendi muito e sou muito grato, que é a insurgência. Mas, basicamente, o que aconteceu? Desde que eu iniciei essa pré-candidatura, né, esse ano, eu fui procurado pela Sueli Carneiro, pelo Pedro Abramovay,
pela Julita Lengrup, e todas as pessoas muito preocupadas, assim, Douglas Belchior, preocupadas com a minha segurança. Caxias é uma cidade muito violenta. Geralmente, nesse período de pré-candidatura, a gente tem alguns candidatos que são pré-candidatos que são assassinados. Além de ter esses pré-candidatos assassinados, a gente tem um histórico na cidade muito forte de violência na política, né? O símbolo da nossa democracia aqui em Caxias é o Tenório Cavalcante, eu tenho dito muito isso. Um cara que andava com uma capa preta O homem da e capa com uma preta, né? metralhadora que ele apelidou. Que ele É o apelidava homem da de capa Lutinha, preta, assim. o famoso. Ah, Então, você pensa. E há muito tempo que que a esquerda não tem a chance de eleger alguém na Câmara de Vereadores. Há muito tempo, assim. Acho que a última figura assim foi o Zumba, que foi um candidato há muitos anos atrás. E aí, nessa preocupação, eles chamaram pessoas para me ouvir na tentativa de agariar apoios. E numa dessas reuniões, parte das pessoas que doaram e outras também estavam. Confesso que quando eles falaram que essas pessoas queriam me ouvir, eu até fiquei meio assustado. Eu essas me perguntei pessoas o que que você fala seria. são umas pessoas da elite, doadores, o próprio Hermínio Fraga. Claro, elite. Assim. Seria Armínio Fraga, Walter Salles, Bia Uhum. Bracha, Sim. João Salles, sabe? Todos esses não são figuras do Augusto Botelho, não são pessoas que, geralmente, da onde eu vim, da minha origem social, eu teria contato. Uhum. E, além de não ter contato, eu sei do meu posicionamento que é divergente da ideologia de alguns deles, né? Então, a gente é de classes diferentes e tem, assim, posicionamentos diferentes. Eu sou anticapitalista. Eu acredito no fim do sistema capitalista e a superação dele, não Uhum. no aperfeiçoamento desse sistema. Acho que esse sistema ele é predatório, ele destrói a natureza, ele destrói a vida, ele coloca o lucro acima da vida, ele deixa a gente sem comida, ele deixa a gente sem casa, mesmo tendo tudo isso. Então, eu acredito num outro mundo, numa outra sociedade. Então, eu sempre fiquei meio assim do tipo... Mas eu fui, porque é onde a gente é chamado para falar, a gente não se nega. Claro. E eu fui e falei que eu acreditava. E eu falei tudo. Confesso que fui até mais incisivo nas minhas colocações, até para demarcar o que eu pensava de verdade. E aí essas pessoas ouviram e me disseram o seguinte, a resposta foi: nós estamos muito preocupados com fascismo no Brasil, assim. A gente está muito preocupado com a perda da democracia, com a perda da liberdade, a gente está preocupado com as questões ambientais, a gente está preocupado com essa destruição que esse governo Bolsonaro está trazendo. E, nesse sentido, a gente acha que vocês estão fazendo uma experiência que é um laboratório de democracia participativa e importante até para o combate a esse processo. Então, e é claro que também tem toda envolvida ali um certo ganho de consciência sobre a questão racial no Brasil. Eles sabem quem eles são e, no lugar deles, como brancos, falaram que a única coisa que poderiam fazer era apoiar essa luta e a nossa causa negra. Nesse sentido, terminou a reunião e depois a gente recebeu as doações. Não teve nenhum acordo, nenhum compromisso, nenhuma troca, foram doações voluntárias, espontâneas. A gente também não vê nenhum rebaixamento do nosso programa. E aí veio a matéria da Veja, né? A matéria da Veja causou um grande reboliço no PSOL. Então, a minha organização fala para mim devolver o recurso. Foi a matéria da Mas eu Veja discordo. especificamente, né? Isso não era uma coisa que o partido sabia ou o partido sabia e não estava incomodado antes? Você acha que foi a publicização? Eu acho que a repercussão da matéria é o que as pessoas mais estão levando em conta do que as doações. Uhum. E não só a repercussão da matéria, eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que a matéria, eu acho que eu ser um jovem negro da periferia, porque é muito diferente o tratamento que é dado, e acho que foi isso que o Marcelo disse,
e disse, nesse lugar do privilégio, dizendo, olha, eu recebi dinheiro da Natura há 2 anos atrás e não recebi o mesmo tratamento que você está recebendo. Sem Então, dúvida. existe uma diferença. Claro qual é a diferença entre o Marcelo e eu, está bem nítida para todo mundo. E ele está usando desse lugar de privilégio que ele tem até para me defender. Acho que esse é o papel de todos os brancos nessa luta antirracista mesmo. Então, e acho que tem a repercussão da matéria para um partido. E eu não desprezo o debate do PSOL. Eu acho que o debate que o PSOL faz sobre o financiamento de campanha é importante. Eu acho mesmo. Acho Claro que é, que sem é dúvida. bem diferente se eu fosse um candidato de fora que viesse para dentro do partido a partir desse investimento, que não é a realidade. Eu construo o PSOL há alguns anos. Eu acho, sim, que tem um debate de limites éticos nesse recebimento. Eu jamais receberia dinheiro da empresa de ônibus, porque a empresa de ônibus tem um interesse direto com ser candidato a vereador. Eu jamais receberia dinheiro de uma empresa de construção civil. Uma empresa de construção civil tem interesses diretos no orçamento do município. Eu jamais receberia dinheiro da empresa de lixo. Então, é claro que existe um debate aí. E é claro que teve também uma esquerda anterior à minha que tomou posições erradas nesse debate. E o PSOL é um partido que nasce fazendo essas críticas que eu não desconsidero. Eu não estou desconsiderando essas críticas. Isso é importante que fique registrado. Porém, eu acho que a minha análise é que o momento do nosso país mudou. A gente teve um golpe parlamentar, jurídico, midiático, e esse golpe desencadeou uma retirada de direitos. Muita gente embarcou nessa retirada de direitos. Mas depois veio a morte e assassinato da Marielle Franco e a eleição do Bolsonaro. E eu acho que a gente ainda não entendeu o que isso representa, Bruno. Então, essa mudança de chave fez com que muita gente, inclusive que estava nesse projeto lá no início, pulasse fora desse barco, que está vendo que o barco está afundando com o Brasil. E é isso que a gente tem que discutir hoje. E aí, assim, se essa conjuntura mudou, a gente não pode ser dogmático e ficar dando respostas que a gente sempre deu para esse processo. Então, assim, alguns setores do PSOL ameaçam entrarem com recurso contra a nossa candidatura, caso a gente mantenha esse recurso. Mas eu não poderia, por causa disso, não reafirmar o debate político que eu estou te colocando aqui nessa entrevista, né? Claro, que parece ser o debate mais importante mesmo. Tem tantas coisas nisso que você colocou aí, né? Eu queria te escutar. Uma é sobre Caxias mesmo, né? Que acho que é algo que muita gente que não entende a realidade da Baixada Fluminense faz uma análise lúcida, né? Que é um lugar violento, muito difícil, que você está fazendo já parte de um ponto de risco pessoal que não é igual a uma candidatura carioca ou uma candidatura aqui em São Paulo. E isso que a Marielle foi assassinada no Rio, mas em Caxias você se lembrou bem, né? É algo que a esquerda não tem espaço por mil outras razões aí, né? E outra que eu acho que é esse papel... Aqui só ganha... Diga. Aqui só ganha quem tem nome de família, e aí a gente tem os nossos políticos que se reelegem, elegem ele, a mulher, o papagaio, e aqui ganha quem tem dinheiro comprando voto, que compra voto. As pessoas aqui, Bruno, que a gente enfrenta na rua, é dizer para elas que se pegarem o número do título de eleitor delas, não tem como descobrirem quem elas estão votando. É uma realidade de que a esquerda não compreende, entende? As pessoas acham que elas se sentem intimidadas a votar no cara que está comprando o voto delas. Aqui, quem ganha é quem controla armadamente territórios. E a gente não tem nada disso. Então, assim, essa repercussão toda, e Caxias é invisível, desculpa, mas é a gente que está agora dizendo o seguinte: tem esquerda aqui, tem PSOL aqui, que a galera falava o quê? PSOL é um partido da Zona Sul. Eu estou aqui dizendo, olha, não, dá para ser do PSOL, dá para ser do PSOL em Duque de Caxias, e eu faço isso há anos. Então, já apoiei diversas candidaturas do PSOL também, diversas pessoas estiveram na minha casa. Então, assim, me surpreende esse debate agora dessa forma, da forma que é feita, sem a mínima solidariedade, no sentido mesmo de que bom que esse debate está sendo feito, porque Caxias não é falada, não está no mapa nacional de discussão, não é uma capital, então está sendo falada nacionalmente e mais, antes que fosse por causa de alguém ter morrido. Porque o debate
o debate, a gente consegue resolver. O debate a gente consegue fazer. Pois é, Agora, depois que morre, não dá para resolver, é entendeu? isso mesmo. Tanta coisa, né? E uma que eu acho super importante que você colocou nessa sua reunião que você teve com as pessoas que fizeram as doações, né? Que é uma preocupação com o fascismo, não exatamente com, né? Não exatamente com uma questão ideológica, pura e simples, ou com o controle de uma candidatura de esquerda, ou com a sua agenda específica, mas com o risco real muito instalado de que a gente pode não ter a democracia mais para ter uma disputa mínima. Então, acho que também isso tem que ser levado em consideração, né? Mas a gente está Isso discutindo. já está acontecendo, não é uma coisa Já que está, vai não, acontecer, é uma isso está coisa que está colocado. acontecendo. O Isso tá presidente defende abertamente a intervenção militar. O presidente do nosso país, ele flexibilizou as armas, e está flexibilizando e está armando. Existe um Estado miliciano em curso. A censura não é algo que vai acontecer. Quantos artistas e a cultura teve seus processos de museu censurado, seus processos de vídeo censurado, processo de livro censurado? As escolas, em algumas regiões do Brasil, cada vez mais com uma lógica militarizada. Existe, sim, um processo em curso. Se a gente não entender ele, a gente vai, sim, perder. E digo isso porque desde a eleição do Bolsonaro, e eu recomendo, que a gente escreve na Folha de São Paulo, depois quem quiser pegar, tem um texto que eu digo o que a gente precisa aprender sobre as eleições do Bolsonaro. Porque eu sou um defensor de que ele iria ganhar antes de começar o processo eleitoral. Então, acho que a gente... E depois a galera ficou assim, meu Deus, como o Bolsonaro ganhou. E aí eu escrevi esse texto e mandei. Eu apanhei muito. Quando o Lula foi preso, eu disse, o Bolsonaro vai ganhar. A tese de todo mundo era desidratação e eu disse, não, Bolsonaro é o que tem de ideal hoje para esse outro projeto de morte no Brasil. Então... Você sabe que eu, de outro lado, também achava a mesma coisa. Eu, como branco, de classe média super alta, vivendo encastelado aqui, o dia que o Lula é preso, eu falei, cara, acabou. Tipo, aliás, eu achei que ele ia ganhar, sabe quando? Quando teve a condução dele, quando teve aquele espetáculo que levaram ele para dar o depoimento. A condução dele, que foi em 2016, eu falei, fudeu, porque estava claro que tinha essa paixão punitivista militar e uma sanha incitada que ela não ia para os tucanos, ela ia para outro lugar, cara. E ele costurou bem essa coisa também, né? Essa coisa do o Lula é ladrão e o Lula é ladrão, por isso a sua vida está piorando, porque quebraram o Brasil, porque roubaram o Brasil. E aí ele liga isso com um debate também da base, dizendo, olha, o ladrão, o bandido, o cara que rouba seu celular, o trabalhador que passa a vida toda trabalhando, o cara que, olha que doido, uma coisa que pouco se acontece, mas olha a teoria do cara. O cara que entra na sua casa, invade sua casa para roubar você, esse cara é um bandido, é um ladrão, é um vagabundo. A gente precisa de polícia nesse cara. Então, essa galera dos direitos humanos, olha como que ele fez um bojo da esquerda, que jogou a esquerda num lugar que a solução é jurídica, a solução é militar, a solução é violenta. Isso, se não é um discurso fascista, é o quê? Que escolhe um grupo como inimigo e diz que esse grupo, dentro desse grupo, estamos nós, a população negra. Porque tem um elemento racial. Todo fascismo é a partir de uma ideia de superioridade e que eleva a questão racial. Então, assim, é muito complexo. Se a gente não entender esse debate mais profundo, a gente vai ficar fazendo fala de dogma igual a religião, às vezes. E isso a esquerda, às vezes, peca muito forte, né? Em se manter fixa em certas ideias e não entender o presente onde está inserido, né? Quais são as contingências reais do país. E aí vem uma questão super importante, né? Que acho que está no centro de tudo que está acontecendo aí nesse apoio que você teve de muita gente, até antes do caso dessas doações, mas que se intensificou aí quando você está com muita pressão aí de parte do seu partido, que é a questão racial. Quando você falou o nome das pessoas que fizeram essa doação, eu achei muito curioso mesmo, porque eu conheço a maioria deles.
e pessoalmente mesmo. E eu conheço muita gente, eu mesmo, já trabalhei para esse pessoal, já recebi cachê por ter feito matéria, por ter trabalhado para uma fundação e tudo mais, e eu conheço muita gente que fez a mesma coisa, porque essas pessoas são muito ricas, mas elas estão no campo, de alguma forma, democrático, apoiando com muita com tipo fundações, institutos, arte. Existe uma filantropia intensa, especificamente dos Brachas, do Armínio Fraga, dos Moreira Salles e tal. Eu nunca tinha visto isso ser uma questão. Nunca tinha visto alguém me condenar, falar assim, mas você fez um trabalho para o IMS, ou alguma coisa. E isso explode em você. O quanto você acha que isso tem a ver especificamente com raça, e o quanto você acha que isso tem a ver especificamente com você ser parte de um partido socialista que encara isso como um tipo de suborno ou de envolvimento do capital, pura e simplesmente? Acho que primeiro, eu já disse aqui, eu acho que tem a ver com a parte, primeiro, da discussão, sim, de um partido socialista, mas que está dentro de um contexto de conjuntura que nasce do enfrentamento ao que era o petismo, que cometeu muitos erros, sim, inclusive nessa relação com os empresários. Eu acho que o projeto do PT, no final, se transformou em um projeto de conciliação de interesses distintos. E não é o que eu estou propondo. Eu não estou propondo, eu estou dizendo os nossos interesses são diferentes, mas eles, em algum grau de camadas diferentes, se encontram. Então, hoje, eu me encontro no interesse com todos esses na luta contra o fascismo. Talvez eu me encontre hoje com setores do PT na luta por direitos trabalhistas e econômicos. E talvez esses que estão na luta antifascistas não estejam comigo na luta pelos direitos econômicos. E talvez eu encontre na luta pelo socialismo só aqueles que estão no meu partido, muitas vezes. Porque talvez muitos setores do PT deixaram, e dizem isso, deixaram de acreditar em um processo de transformação social mais profundo da realidade brasileira, que eu continuo acreditando. É claro que isso não é um demérito, porque no mundo já houveram aqueles que, na emergência da luta contra o fascismo, fizeram alianças e receberam recursos de outros setores da elite. Isso não é agora. Lenin fez isso, entendeu? Se a gente for pegar a Europa, esse foi um evento que aconteceu durante todo o processo do fascismo. Então, assim, eu acho que tem um elemento aí que é esse elemento. É muito difícil para um partido fazer essa discussão tão rápida. Essa virada de conjuntura, apesar de ela já estar durando 2, 3 anos, é muito difícil para um partido que nasceu contestando isso fazer um debate mais profundo. Porque, será que o problema do PT foi só o dinheiro lá no final? Eu acho que esse foi um problema do final. Houveram outros problemas anteriores. O PT, na década de 90, já tinha perdido, por exemplo, parte da sua democracia interna. Então, a mudança entre ser plenárias, onde todas as pessoas participavam e discutiam, para ser um processo de voto em urna, faz muita diferença sobre quem é figura pública e quem é lá o cara da base que tem uma proposta para defender. Porque numa plenária, isso está em algum grau em maior igualdade. Num espaço de votação em urna, a desigualdade disso aumenta. E aí o dinheiro tem uma diferencial. Mas, assim, esse debate, observa, é um debate importante, mas a gente teve uma virada da conjuntura. Hoje, esse PT com o qual o pessoal nasce, combatendo, não está mais no poder. Hoje, a gente tem um inimigo muito maior, inclusive que coloca a gente a ter que discutir uma aliança entre a esquerda, não só entre aqueles que são socialistas, mas entre o conjunto da esquerda. Então, assim, claro que tem esse debate. E aí o elemento racial não dá para fugir, né? Não dá para fugir, primeiro, porque o linchamento público deixa ele evidente. Não tem a ver com concordar ou discordar. Eu acho que as pessoas podem discordar de mim. Eu defendo democraticamente isso. Agora, a forma de discordar não é essa forma que estão fazendo. O que estão fazendo não é discordância, é de forma oportunista, estão fazendo linchamento, de forma racista, estão fazendo linchamento. Aí não dá para concordar mesmo. Porque, assim, vamos discutir, então, a questão do financiamento de campanha. Que é disso que a gente está falando. Talvez o PSOL e o conjunto da esquerda tivesse alguma preocupação,
teria pensado antes dessas doações chegarem como garantiria esse investimento, essa segurança. Mas não investem na Baixada, não investem fora das capitais, não investem na negritude, não investem. E a gente precisa discutir isso. E não é só um problema do PSOL, é um problema de todos os partidos, que se torna mais grave nos partidos de esquerda. É óbvio que se torna uma contradição, porque pelo menos os da direita já dizem para a gente que não querem a gente ali. Agora, os da esquerda, que dizem que estão na pauta, que estão defendendo, aí você vai ver na prática essa diferença de distribuição do fundo eleitoral. É muito brutal essa questão. E aí é o movimento negro que, às vezes, tem que fazer como a gente fez. A Lélia tem um texto maravilhoso que fala sobre uma festa que, às vezes, os brancos convidaram para falar de um livro que falava sobre preto. Só que, quando foram para sentar na mesa, estava muito apertado, não dava, e pediram para os negros sentarem um pouco atrás. E aí, de repente, teve uma negrinha atrevida que se levantou e começou a falar. E aí bagunçou a festa do branco, que estava falando tanta coisa bonita sobre negros, e ela termina dizendo, também, mas de quem é a culpa disso? Daquela neguinha atrevida. Então, no final, o que a gente faz é isso, a gente tem que ser atrevido, a gente tem que ir para cima para denunciar no STF, para ver se partidos cumprem isso. Então, assim, essa é uma contradição que o pessoal também tem que discutir. Então, existe um elemento racial aí muito forte, tanto de seletividade no julgamento, então, de recebimento desses fundos, porque Luciana Genro também recebeu esse dinheiro, porque Marcelo mesmo disse que também recebeu, a gente já disse aqui. Então, existe uma seletividade, além da seletividade, existe um não investimento, um não acreditar, um não potencializar. Tem muita gente que está falando agora que está assustada, porque não sabe como um jovem negro conseguiu fazer esse diálogo de Duque de Caxias. E essa pergunta é uma pergunta de quem assim, tem uma visão extremamente racista e menospreza tudo que a gente fez. E fomos nós que enfrentamos essa pandemia nesse processo, pelas periferias desse Brasil. Então, eu acompanhei muito, e de longe, mas eu vi bem visto. E aí tem uma questão super importante que você colocou, porque uma é a questão de ser de esquerda, de entender que não pode haver esse envolvimento, de ter uma compreensão que é um debate válido e que tem que ser observado. Outra é o linchamento, o racismo e tal, que também não dá para falar nada. Mas outra coisa que me chocou muito é tentar fazer com que você não seja mais candidato. Isso, para mim, talvez seja a parte que mais me tocou mesmo, de falar assim, caramba, de que maneira que isso pode acabar com a chance de te eleger pelo partido, em vez de fazer isso como uma oportunidade de se aproximar ainda mais da sua candidatura, de entender como um quadro que tem que ser cultivado, investido e debatido em outro nível, porque botou a sua candidatura em evidência de alguma forma. Você sente que com esse debate, você acha que a sua controla, geralmente a gente tem medo. Oi? Desculpa, não te ouvi. Quando a gente não controla, às vezes a gente fica com medo. É verdade. Mas eu queria te escutar para saber se você acha que essa exposição toda que o seu caso teve, em rede social principalmente, mas recebendo muito apoio de gente de esquerda mesmo, você acha que a sua candidatura ainda está sob risco ou você acha que ela está mais assegurada porque você acha que você já está mais protegido por uma opinião pública? Eu acho que a gente está bem mais protegido pela opinião pública agora. Não estávamos. O dia de ontem foi uma virada que eu nunca acreditei assim que poderia acontecer. Assim, a gente teve declaração do Marcelo Freixo, a gente teve declaração da Sueli Carneiro, de Flávio Oliveira, de Douglas Belchior, de Gregório do Vivier, declarações na minha cidade. Muita gente na minha cidade veio dizer, olha, a gente conhece você, a gente acredita em você. É claro que vai ter esse setor do partido que vai ficar ali e que isso me dá trabalho só me cansa, só dificulta mais porque eu tenho tempo, tem que levar tempo para responder, para entender o que está acontecendo. Mas eu acho que a nossa candidatura, nesse momento, está mantida. E a gente vai lutar por ela até o final, a gente não vai desistir. Então, eu estou com mais vontade ainda de ir para a rua, de dialogar com as pessoas, de ocupar as redes. E nós estamos bem convictos que nós queremos ser eleitos. E nós não estamos fazendo esse debate porque nós queremos ser eleitos. Porque nós, eleitos ou não, continuaremos nas nossas construções anteriores, Bruno.
E essa é a questão, eleito ou não, eu continuo aqui nesse território. E aí a gente vai ter que discutir o que fazer com os barracos, que daqui a 2 dias atrás a gente impediu que fossem derrubados. E que vai ser a gente que vai ter que pensar o que fazer, que vai ter que pensar no caminho daqui. Eu encontrei uma pessoa do barraco, por isso que eu estou lembrando, ele falou, cara, eu fiquei muito feliz em ver você lá lutando com a gente. Encontrei outro que disse assim, cara, eu estou contigo, porque a gente tem que levar o Mais Nós, o pré-vestibular que você fundou, para vários territórios aqui em Caxias. Então, assim, cara, a nossa candidatura vai ser mantida. Como eu disse ontem no vídeo, nós não vamos desistir, porque outros já sofreram tantos ataques pesados também, pelas causas que defendiam. Falei do Martin Luther King e do Mandela pela causa racial, da democracia, o Chico Mendes pela causa ambiental, Armando Álvaro Alberto pela causa da educação, Solano Trindade pela causa da cultura. Todos esses foram perseguidos, todos eles foram presos, e nós não vamos se esconder desse processo. Então nós vamos para cima e não vamos desistir. É claro que é mais difícil, mas depois de muito tempo, essa Câmara de Vereadores talvez tenha a chance de eleger. E essa é a responsabilidade que está colocada na nossa mão. E se nós não elegemos, nós vamos continuar na rua, nós vamos continuar na luta. E se nós elegemos, nós vamos continuar na luta, nós vamos continuar na rua. Porque esse é o nosso lugar, não é o meu lugar de agora, é há 12 anos e vai continuar sendo para o resto da vida. Esse anel que eu uso aqui é um compromisso que une bem, eu acho, tudo isso, né? Esse anel é um compromisso que eu tenho com os oprimidos. É um compromisso de fé que eu tenho, eu sou religioso, é um compromisso social e político. Então, é isso. Muito bem. E a sua campanha? Me fala o que você vai fazer com esse recurso, então. Que agora você teve uma doação. Me conta um pouco das suas estratégias. Aí me conta um pouco das suas estratégias, de que forma essa campanha está sendo feita numa condição extraordinária, que é a pandemia, e a peculiaridade muito específica e muito tensa, muito perigosa de estar na Baixada Fluminense, fazendo uma campanha socialista, uma campanha de esquerda, uma campanha antifascista em um lugar que respira esse clima muito antes dele chegar no Palácio do Planalto. Bruno, vou te falar a verdade. A nossa campanha, ela se divide primeiro no eixo de redes. É muito importante que as redes estejam agitadas, que a gente fale, que a gente poste texto, poste foto. A gente vai tomar um papel protagonista. A gente tem conteúdo, a gente tem discutido aqui educação, a gente tem discutido cultura, a gente tem discutido direito à cidade, a gente tem discutido trabalho e renda, a gente tem discutido como fazer, porque não é só ganhar, é como que a gente muda essa forma de fazer política. Então, esse é o nosso debate e que a gente está disseminando nosso conteúdo nas redes. A gente também está tendo campanha de rua. Por quê? Porque, infelizmente, aqui em Caxias, nós nunca tivemos, a maioria das pessoas nunca teve a possibilidade de ficar em casa. O prefeito daqui é um irresponsável, ficou 10 dias com todo o comércio aberto, dizendo que a cura viria das igrejas, e quando ele se internou, quando ele pegou o Covid-19, ele foi se internar no hospital na Zona Sul. Então, eu lembro disso. É esse o perfil. Aí fechou o comércio. Fechou o comércio em tempo. Ele é do PMDB. Washington Reis. Aí ele fechou o comércio um tempo, aí depois queria reabrir. A gente fez uma projetação contra ele, dizendo que abrir o comércio era abrir covas. Essa projetação foi usada numa liminar feita pelo Ministério Público, que proibiu ele de abrir os comércios, e os comerciantes preferiram pagar a multa. Então, assim, imagina essa cidade que a gente passou todo o nosso período de pandemia tomando os cuidados de segurança, mas tendo que ir para a rua para alimentar as famílias e conseguir que elas lavassem a mão, porque não tem água. Então, as pessoas não tiveram o direito de ficar em casa, porque foram nas casas delas dando um tiro e matando elas, assim como fizeram em São Gonçalo, né, com a morte do menino João, que morreu, com uma casa com 72 tiros, enquanto ele estava em casa, que teve seu corpo sequestrado
por um helicóptero. Olha que coisa absurda. Aconteceu isso lá, mas aconteceu isso em várias favelas. O SESEC mostrou o índice de crescimento das operações nesse período. Então, essas pessoas não têm direito de ficar em casa. Estou te falando, a pandemia ainda não acabou e está tendo tentativa de remoção. Então, a gente está indo para a rua dialogar com essas pessoas, sim. Claro que a gente vai com máscara, com todos os cuidados, passa sempre álcool em gel na mão, mas a gente tem feito panfletagem. Todo mundo que quiser se somar é bem-vindo, vem construir, vem participar, seja nas redes, seja nas ruas, e também pode participar doando. Então, esse é o conjunto da nossa campanha, que veio de antes. A gente passou anos discutindo esses temas. Assim. A gente fez, logo no período da pré-campanha, a gente conversou com 700 pessoas em rodas de conversa. 700 pessoas em 26 rodas. Então, assim, eu estou muito feliz com a forma que a gente está sendo construída, com uma garra, que a gente diz, a gente pode não ter nada, mas a gente tem raça. E é na raça que a gente vai ganhar. E não é nenhum dinheiro que vai definir a nossa vitória. O que vai definir a nossa vitória é essa raça que faz com que a gente seja sobrevivente. E a sua segurança? Você está se cuidando direito? Porque você deu um cenário aí no começo muito preocupante, né? Você falou que quando te procuraram, na verdade, foi até em torno disso, foi em torno da sua segurança. A Julita, o Pedro Abramovay, a turma lá estava preocupada exatamente com isso, né? Queria que você me falasse, você está seguro, você está protegido, você está tomando cuidado? Olha, eu não sei até que ponto, mas a gente teve os protocolos de segurança, né? A gente não posso falar, mas sim, Claro. a gente tomou e toma alguns protocolos de segurança. É claro que me preocupa, principalmente sobre a pressão que é feita nos territórios sobre as nossas lideranças. Tem muitas lideranças nossas que já receberam certos recados e isso nos preocupa. E a gente tem criado estratégias para a nossa autopreservação. Mas eu não tenho como negar que eu fico preocupado. É claro que a gente tem tomado todos os cuidados, mas a gente sim se preocupa com isso, ainda é uma preocupação permanente, ainda mais agora. Isso que é o mais doido, né? Agora, então, a gente está com uma exposição, uma visibilidade que, com certeza, a gente está como alvo dos nossos inimigos. Agora, eu não tinha o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu nasci como alvo. A idade que eu estou agora, eu tenho 24 anos, no Rio de Janeiro, sou morador de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. É esse o perfil exatamente do jovem que está morrendo no Rio de Janeiro. Só tem um dado que me tira desse perfil, que é que eu tenho acesso à universidade. Então, sem dúvida, ocupar os espaços de poder é fundamental e não é para mim, é para vários. Então, nesse caso, mesmo no fascismo, tem uma frase do Brecht, tem um poema que ele ressoa na minha cabeça e ressoa muito esses dias, que é: temeremos mais a miséria a morte. E ele escreveu isso durante esse período do fascismo. Então é isso, nós temeremos mais toda essa miséria do que a morte. Muito bem. Wesley. A gente pergunta uma outra coisa. Você é socialista, acredita na superação do sistema, né? E o que eu acho para lá de razoável, né? Quando a gente olha o estado do capitalismo e tipo, a que ponto que a gente chegou. Muito além dessa doação que você recebeu, que eu acho mesmo uma tempestade num copo d'água quase, mas você vê um papel dos mais ricos nessa superação do capitalismo, ou você acha que não que é uma luta que precisa ser enfrentada num outro campo? Você acha que existe um possível papel para o capital na superação do capitalismo quando o mundo parece que vai morrer ecologicamente? Que me parece que tem uma dimensão do problema, né? É tão grande, tão atmosférico, ele já não é mais político, né? Ele já é biológico, já é científico e tal. Você vê de que forma isso? O papel dos bilionários, do Eu grande acho capital que, nisso? sendo bem sincero, eu acho que eles não têm interesse na superação desse sistema. Uhum. Então, não existe uma construção
de superação do sistema com eles, porque eles não acreditam nisso. Eles acreditam no sistema como ele está dado. E reformar Eles ele de querem, no alguma máximo, forma, né? melhorá-lo. Reformar, né? Melhorá-lo, aperfeiçoá-lo. E eu não acredito nesse aperfeiçoamento. Eu acho Uhum. que a lógica em que ele foi construída é o cerne da questão. Então, eu acho que a gente tem que ter uma outra lógica. É claro que é isso que você falou. Ele é um sistema. E aí a gente precisa criar um outro mundo que é um sistema social, cultural, político, econômico. Esse é um baita desafio. E eu sei que falando assim, para muita gente, o que eu falo parece surreal. Parece surreal porque você fala, esse sistema é grande demais para ser derrubado. Mas olha só, primeiro, esse é um sistema novo. Ele não é um sistema porque pintaram para a gente como se ele fosse o único da humanidade. E ele não foi o único da humanidade. Ele é um sistema novo. Nesse sistema novo, não houveram 10 anos em que alguém no mundo não tentasse derrubá-lo e transformá-lo, e que conseguisse tomar o poder. Então, assim, é um sistema novo em que várias vezes já teve contestações muito fortes sobre ele. Sem falar que já teve experiências de outras sociedades. Tudo bem, e esquerda e direita vem lá da Revolução Francesa. Esse sistema fez uma promessa ali, que era igualdade, liberdade e fraternidade. Ele não cumpriu nenhuma delas, né? Sem E dúvida. aí você vem um processo de esquerda com comunismo em diversos lugares do mundo. No Brasil a gente nunca teve isso, é verdade. Mas aqui a gente sempre teve os quilombos. Os quilombos são um ótimo exemplo de resistência. Então, assim, de uma outra sociedade, de uma outra lógica de organização social, política e cultural e econômica. Então, eu acho que não. Acho que os ricos não estão interessados, a elite não está interessada em outro sistema, em outro mundo. Eu acho que a gente tem interesses antagônicos ali. E eu acho que nesses momentos, sim, a gente vai se dividir e a gente vai ter que, a classe que eu faço parte, que é a classe dos oprimidos, dos que sempre foram oprimidos, dos que foram escravizados, dos que foram parar no subemprego, essa categoria que eu faço parte vai ter, sim, que enfrentar os interesses daqueles que têm poder. E assim também é dentro da nossa própria classe. A gente também tem dentro da nossa classe aqueles que têm privilégios e que a gente não pode deixar de denunciar esses privilégios. Então, assim, não, eu não acho que os ricos estejam interessados na superação desse sistema e, em algum grau, em alguma hora, nós vamos ter, sim, alguma diferença Vai ter que ter uma outra forte e conversa. marcante. A hora não é agora. Agora é de derrotar o E até Bolsonaro lá, o que mesmo. eu faço, eu construo. E até lá, o que eu faço é construir o que eu acredito. Eu acredito que um processo de revolução é um período na história em que as pessoas tomam para si as decisões sobre a sua vida. E não sobre a sua vida individual, mas sobre a sociedade que está no seu entorno. Para mim, esse é o conceito de revolução. Porque você passa a decidir como você quer trabalhar, quantas horas você quer trabalhar, aonde, por quê, como, qual a relação que você estabelece na natureza. Você toma de novo o controle da história e você se torna sujeito da história. Você tem possibilidade de fazer essa história. Esse período concentrado é o que eu acredito como uma revolução que mexe com as estruturas e que mexe com a nossa consciência. Agora, é isso que eu posso fazer até ela acontecer. Eu posso ganhar mais gente para essa ideia. Eu posso organizar pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui no nosso território, organizando pessoas para tomarem o controle das suas vidas. Maravilha, Wesley. Não posso concordar mais. Agora, e o que mais, hein? Fala aí. Hã? Eu concordo demais. Fala aí. Você tem todo o meu apoio. É que eu não voto aí em Caxias, infelizmente. Mas, eu acho uma coisa interessante desse episódio lamentável. O seu nome ganhou expressão agora no país, né? De alguma forma, as pessoas estão falando sobre você em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, no Nordeste. E eu acho que tem uma oportunidade super rica aí também de você falar sobre a Baixada Fluminense como esse lugar que eu acho que ele é o laboratório miliciano claro, assim, né? Você consegue entender para que caminho que o governo federal quer levar o país, né? E eu acho que tanto em termos de distopia
como em termos de utopia também, né? Como o fato de vocês estarem fazendo isso aí também é um exemplo gigantesco para o resto do país que se sente sufocado, ainda com muito espaço para respirar, né? Então, Sim, acho sim. uma A oportunidade. resposta vai vir da periferia, Pedro. Sem dúvida. A resposta sempre vem da periferia. A resposta vem da periferia porque a gente vê tudo isso, a gente vive tudo isso. E é isso. Se a gente vive, a gente também descobriu uma sequência de inteligências. É fogo porque as nossas inteligências, Pedro, elas não estão organizadas ainda. Ela não é uma inteligência que está escrita academicamente que eu poderia te pegar e te repassar e te falar aqui, ó, é isso. Mas a gente tem uma sequência de inteligências. Tem uma pergunta que se precisa se fazer no Brasil, é o seguinte: como que um povo suporta todos esses anos, Bruno, 500 anos sem o Estado, sendo perseguido? Se ele não desenvolveu uma experiência para sobreviver, como é que ele sobreviveu? Ele desenvolveu isso. A gente precisa ouvir. O problema é que a gente também, a esquerda e todo mundo, acho que essa intelectualidade, a gente tem isso, a gente prefere falar. E eu estou muito numa vibe de ouvir aqui, ouvir o território, ouvir as pessoas, entender. E aí você começa a perceber isso que você está falando assim. O que está acontecendo? E aí você começa a pensar respostas. Eu tenho uma resposta que hoje eu acredito que seja o que a gente precisa fazer. A gente precisa apresentar utopia, porque está todo mundo olhando para o passado. Isso é muito difícil. Inclusive, muita gente que olhou para o Bolsonaro, porque olha para o futuro e tem medo do futuro. Porque a gente tem gerações distintas, gerações que pegaram a ditadura e uma repressão, gerações que não pegaram, e gerações que... e aí, essas gerações e essas distinções que vão acontecendo vão gerando medo da novidade, de certos debates, como eles se dão. E aí a gente começa a querer voltar para trás, porque a gente já não está mais num lugar confortável. Acho que ninguém se sente confortável, porque também tem certos debates que vieram mesmo para incomodar, para desconfortar. E aí, aquilo tudo, você começa a olhar uma crise econômica que vai destruindo todos os direitos trabalhistas, todas as condições de sobrevivência. E aí todo mundo começa a olhar para o futuro, uma crise ambiental pesada. Você olha para o futuro e não vê mais nada. E aí você quer voltar. E para trás só tem ditadura e escravidão. E aí, se você não apresenta utopia para as pessoas, eu brinco até que eu não sei o nome dela. Pode ser socialismo, bem viver, reino de Deus ou quilombismo. Eu só sei que ela é uma sociedade mais justa, igualitária, com liberdade. E você tem que fazer isso dialogando com a necessidade das pessoas. O que as pessoas precisam? A gente precisa rediscutir isso de novo. O que as pessoas estão dizendo? E não é o que eu acho que elas precisam. Você chega no território, às vezes você acha, a pessoa vai pedir isso, ela vai querer isso. E às vezes não é aquilo que ela quer. Ela tem que dizer para você, você tem que ouvir o que ela quer. E a partir disso, você tem que construir um caminho com ela todos os dias. Eu não sou esquerda na eleição. Eu não sou movimento negro na eleição. Eu não sou evangélico nas eleições. Eu não sou nada disso nas eleições. Eu sou isso a minha vida. Então você tem que construir uma caminhada junto com essas pessoas para você conseguir, inclusive, a partir de entender as linguagens diferentes. Cada grupo tem uma linguagem e você precisa falar a mesma coisa. Só que você precisa adequar a linguagem. Às vezes a gente fica com uma linguagem super acadêmica, uma pessoa que não está entendendo o que você está querendo dizer. E às vezes você fica em um grupo social que você não consegue mais ser ouvido. Então, assim, ter essa compreensão da linguagem, da necessidade, no cotidiano, apresentar utopia, é a matemática que hoje, nós que estamos construindo esse processo, acreditamos que é importante para a construção de uma outra realidade brasileira mesmo. E é isso mesmo, está vindo da periferia, está vindo da Baixada Fluminense, que bom. Maravilha. Wesley, queria te agradecer muito pelo seu tempo e você tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita, que eu não te perguntei, que você acha que você quer deixar um recado aí? Não, só vou fazer um pedido para todo mundo que estiver me assistindo. Primeiro, agradecer todo mundo que saiu em minha defesa. Eu acho que eu sou muito grato também. Dizer até que aqueles que divergem comigo, que eu sou uma pessoa que gosta de dialogar, que a gente vai continuar esse diálogo com quem diverge. Dizer que quem puder, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Então, entra lá no @Wesley Teixeiras, no Instagram e no Twitter, e o Wesley Teixeira lá no Facebook. Eu acho que é isso que eu posso dizer hoje e agradecer a você por estar abrindo espaço para mim falar. Terminar com o que a Lélia diz, que é o seguinte: negros, geralmente, quando não dizem o nome e o sobrenome, vem um branco e lhe coloca um apelido.
Isso diz muito sobre o que está acontecendo. Eu vim aqui ter a possibilidade de dizer quem eu sou. Espero que vocês tenham gostado. Wesley, eu que te agradeço muito. Muita força aí, sorte. Tem mais que meu apoio. Fica bem aí, irmão. Valeu, Bruno. Beijão pra você. Beijão.